A Vi Nascimento falou assim, ó. Ele é polêmico porque fala verdades que ninguém quer ouvir. Sim. Você pode falar ó, algo sobre o que você falou e incomodou tanto o pessoal aí? E quem incomodou? Hoje em dia, dentro de qualquer culto, a gente sabe que tem os donos do culto. Aquelas pessoas que acham que são donas. É o dono da verdade, Só ela né? sabe, todo mundo tá errado. Só que o que acontece? Vamos lá, para tentar explicar um pouco. Claro, né? Cachimbo. Cachimbo de Jurema. Hoje em dia, você sabe o porquê o cachimbo, como funciona o cachimbo, a serventia do cachimbo, as horas certas de fumar o cachimbo, o fumo certo que vai no cachimbo. Eu trago esse conhecimento, eu explico isso dentro daquilo que se pode, porque Sim. muita coisa se aprende dentro do terreiro, do seu mais velho, do seu terreiro. Só que tem muita gente, tem muitos sacerdotes de Jurema, muitos juremeiros antigos, que não sabem disso. Eles não conhecem aquilo. Eles não têm esse conhecimento. E muitas vezes o filho dele chega nele e fala: pai, me fale um pouco sobre o cachimbo, me explica o cachimbo. Ele não tem o conhecimento. Aí ele fala, ou não é o tempo do filho Pra saber, aprender. ou inventa qualquer coisa. Aham. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, o filho vai lá: pai, o cachimbo não é seu tempo. E aí ele nunca aprende. Vai enrolando, cara. Tá enrolando o cara. E tem pessoas como eu e tem outras pessoas que também fazem trabalhos brilhantes de conhecimento, né? Explica. Aí aquele cara lá atrás já não gosta. Opa. Opa. Porque querendo ou não, você vai... As pessoas que não têm a resposta com ele vai procurando a resposta Vai em procurando pessoas como resposta você. quem tem. Exatamente. Exatamente. Eu sei que no Nordeste você pega muitos juremeiros antigos que não sabem ler, não sabem escrever, são pessoas analfabetas. Ele não tem a didática, a teoria do cachimbo. Ele não sabe. Mas o cachimbo dele é perigoso. A sabedoria, né? A sabedoria ele tem. O cachimbo é uma arma. Pro juremeiro, o cachimbo é uma arma. Uma pergunta que pode ser até polêmica também, ou eu. Gosto. Cara, por que que a Jurema, ela tem que ser cultuada, ou no caso da sua, junto com a Umbanda? Por Não. que que não pode ser só Jurema? Não. Graças a Deus você não vai falar de trans. A Jurema é Jurema, a Ubanda é a Ubanda. São religiões irmãs. Porque todas as religiões que praticam o espiritismo, a incorporação do espírito é religião irmã. Mas a Jurema é Jurema, a Ubanda é Ubanda. Não tem nada iguais. Nada. Na Jurema se pratica o culto ao caboclo, na pura essência do índio. Sim. Na Jurema se pratica o culto ao mestre e ao culto à mestra. É o Catimbó Jurema. A Ubanda pratica o culto de caboclo, que surgiu lá com o Zélio de Moraes, caboclo das 7 encruzilhadas. Tem os baianos, boiadeiros, marinheiros, tem a linha deles, mas não são a mesma. Eu pergunto porque quando você falou sobre o seu tombo, você falou que teve ali um encontro com o José Pelintra, Sim, que é uma entidade que a gente costuma ver na Umbanda, né? sim. Que é da falange dos malandros ali, né? Sim, Eu sim. não consigo ver um malandro inserido numa religião que é indígena, que ali, misturado com um caboclo, O por filho exemplo. malandro tem em todo lugar, mano. Então bora lá pra uma polêmica. Bora lá pra uma É o polêmica. seu Zé Pilintra é indígena. Às vezes as pessoas não gostam, mas vamos lá. Não, é só pra entender, eu não quero ser ofensivo Não, mas de eu maneira gosto nenhuma. disso. Seu José Pilintra, ele não pertence a nenhuma religião de Ubanda ou Candomblé. Seu José Pilintra, ele é exclusivamente da Jurema. Ele é um mestre juremeiro. Ele é um Ele é um juremeiro, mestre pô. juremeiro. O José Pilintras, que você vê na Ubanda por aí, ele só carrega o mesmo nome. Mas não é o mesmo espírito. Não é aquela mesma força. Se você for num terreiro de Jurema, você vê aquele José Pilintra, com a pessoa incorporada, o mestre José Pilintra ali, você vai ver um velho que brinca pouco, dança pouco, normalmente sentado, tranquilo, na dele, fumando seu cachimbinho, fazendo suas cantigas. Se você for numa Umbanda ou no Candomblé, você vê aquele José Pilintra dançando, sambando, todo já. parecendo aquele mais malandro. Aquele gafieiro do Sim. Rio de Janeiro ali. Só que tá. são espíritos completamente diferentes. Só carregam o mesmo nome. Algumas tradições, algumas famílias de Jurema,
Dizem que o mestre José Pilintra hoje em dia não baixa mais em terra. Uhum. Não incorpora mais em ninguém. Já tem família de Jurema que fala que ele ainda faz manifestação. Não direto, Sim. mas ainda faz manifestação. Eu sei um mestre ao qual eu fui tombado, se chama José Pilintra. Só que, é o que eu falei pra você. José Pilintra da Umbanda é uma, José Pilintra da Jurema é outro exclusivamente. Porque muitas vezes aquele José Pilintra que está na Umbanda, ele é um mestre de Jurema. Só que se ele for na Umbanda e ele falar, eu sou mestre de Jurema, a Umbanda não tem fundamento para cuidar do mestre. Ele já não consegue se manifestar ali, né? Também, né? Não consegue, até consegue, mas a Umbanda Ele não tem vai um ter a fundamento. essência dele, A né? essência dele, não vai poder assentar ele da maneira que ele pede, não vai poder fazer as amolações nos bichos. como Vai ele contra as pede. práticas que... Da Umbanda. Da Umbanda, literalmente. Então é mais fácil ele falar que é José Pilintra, onde ele vai ser tratado, respeitado, E vai continuar louvado ali. Só que aquele mesmo mestre que na Umbanda deu o nome de José Pilintra, quando aquele médium vai no terreiro de Jurema, aquele mesmo mestre pede aquele discípulo, ele dá o verdadeiro nome dele. Eu sou mestre Zé Fulano, Zé Ciclano, Zé Beltrano. Só que na Umbanda ele não poderia dizer quem ele era. Ele se sente... Quando ele vai pra Jurema, então, ele sente uma... Ah, não tá liberdade. em casa. Ele tá em casa. Tá em casa. Só que como você falou da Jurema, eu não vejo Zé Pilintra, tudo, daquele culto de índio. Não, Sim. assim, eu sinceramente, eu não sou um bandista, né, não sou da religião, falo pelo que a gente já ouviu aqui, né, e o que a gente ouviu aqui, a característica de Zé Pilintra é exatamente essa, né, desse malandro e tal, né, totalmente diferente de um caboclo, por exemplo, né. Sim. É os malandros, né, no Rio de Janeiro, tem um filho meu do Rio de Janeiro, e lá se pratica muito as macumba carioca, tem aquela linha de malandragem. Hoje em dia tem linha de Umbanda também que pratica a linha dos malandros, né? Dentro da Jurema, o culto do índio, como eu falei, a pagelância lá atrás, com o passar do tempo, as cidades foram crescendo. A Jurema começou a sair das aldeias e ganhar as cidades. Foi onde entraram os mestres, as mestras, pessoas que... Muitos mestres eram mestres beberrões, muitos mestres eram do sertão, tocador de gado, boiadeiro, vaqueiro. Muitas mestras eram parteiras, outras mestras eram mulheres da vida. E foi adentrando, agregando espírito. Deixou de ser aquela pagelância e começou a ser o culto Catimbó-Jurema. Mas tem toda a passagem que faz chegar até a cidade. E, Will, a gente sabe que o povo caucasiano europeu que veio para cá e dizimou os índios aqui no Brasil. Como esses mestres indígenas que viveram essa época, eles veem a gente hoje com toda essa miscigenação, com essa mistura do povo europeu, do povo indígena, do Brasil mesmo, e não se comporta com rebeldia? Eu acho assim, né? O espírito, ele tem que ter uma evolução muito grande, uma sabedoria muito grande. Porque se ele vem para praticar uma ajuda, ele não pode ter essa rebeldia. De vingança. De vingança, né? Que ele vem para praticar o algo positivo para alguém. Porém, o que passou a gente nunca esquece. Nunca esquece. Que um dia senta com o mestre, senta com uma mestra, senta com um caboclo para conversar. Uma conversa aleatória para saber um pouco. Você vê ele explicando um pouco da história, você se comove com aquilo. Mas no dia a dia da gira, dos trabalhos, ele vem para praticar a caridade. E tem Jurema em todos os lugares do Brasil? Hoje em dia, sim. Eu mesmo, eu tenho filhos meus de Jurema no Amazonas, eu tenho filhos meus de Jurema no Paraná, eu tenho filhos meus de Jurema no Mato Grosso do Sul, eu tenho filhos meus de Jurema no Pernambuco, eu tenho filhos meus de Jurema em Salvador, eu tenho filhos meus de Jurema em São Paulo capital e nos interiores de São Paulo. E fora que outras pessoas, se tem outros filhos que praticam a Jurema, hoje em dia a Jurema ela espalhou. Ela deixou de ser um culto exclusivamente nordestino e hoje em dia está no Brasil todo. E como que você vê isso aí? Porque existem muitos segredos lá. Essa né? expansão, Você acha que essa expansão toda é positiva? É positiva. É positiva. Tirando
Até hoje ainda tem, é que eu falei pra vocês, os donos do culto. Sim. Os donos do culto. Ah, todo lugar tem. Todo mundo acha que às vezes é dono de algo, domina algum assunto, mas não é, pô. Sim, você vai no Ele se Nordeste, espalhando, né? sobe no Nordeste ali, tem pessoal que olha pro Nordeste, juremeiros antigos, fala que na Jurema não tem, em São Paulo não tem Jurema, porque São Paulo é uma terra fria, Uhum. não é uma terra que tem Jurema. Então, fala que aqui não tem. Só que são esses mesmos juremeiros, não são todos, é claro, deixando aqui muito bem claro, não são todos, mas são esses mesmos juremeiros que muitas vezes vêm em São Paulo para dar obrigação e filhos aqui, pegam dinheiro dessas pessoas, aqui ele ama, meu filhinho, tudo lindo, maravilhoso, volta pro Nordeste e fala mal. São os donos da Jurema, né? Mas eu acho muito lindo isso.